Pessoal, uma boa noite a todos e a todas, tá bom? Passando aqui para informar para vocês, né, que estamos dando início à nossa última aula de assistência de enfermagem em psiquiatria, né, em saúde mental. Primeira aula nós falamos sobre a reforma psiquiátrica, sobre toda aquela estrutura que foi englobada e organizada para mudar o modo como era organizado a assistência no Brasil, né? Falamos sobre a reforma psiquiátrica, falamos sobre manicômios. Dando continuidade, nós falamos sobre sintomas clínicos, né? Sintomas de cada patologia. E finalizando a aula passada, nós falamos sobre cada patologia clínica dessa, não é? Então hoje nós vamos finalizar e culminar a nossa aula falando sobre os diversos tipos de tratamento em transtornos mentais, né? Só reforçando para vocês que todas essas aulas que foram dadas via internet, elas vão ser repostas, tá bom? Não se preocupem em relação a dúvidas, angústias e anseios relacionados à nossa atividade em sala de aula, porque se ficou alguma dúvida aqui, nós vamos trabalhar em horário extra com essas aulas, tá bom? Mas vamos continuar. Falar de tratamento dos transtornos mentais, gente, ele é bem particular porque, assim, tratamento de doença psiquiátrica, ele é muito individualizado, não é? Ele é diferente de você tratar um infarto agudo do miocárdio, que normalmente você trata com uma terapêutica específica. As doenças mentais, elas têm que ver a singularidade e particularidade de cada paciente. Nós temos que ver que cada paciente é um ser único, é um ser individualizado que está em determinado contexto. Então, Dona Maria tem depressão, morando rica, né, com a condição financeira boa, morando sozinha em uma casa. Dona Francisca é moradora de uma favela, com 6 filhos dentro de uma casa, também tem mesmo processo depressivo. Mas ambas vivem em realidades diferentes. Uma tem um filho alcoólatra, usuário de droga, a outra ela é sozinha, não tem ninguém na família com ela. Então, nós, para tratarmos essa pessoa, mesmo que a medicação, né, a terapêutica medicamentosa, ela seja igual, mas o apoio psicológico ele vai ser diferente, porque são pessoas diferentes. E nem sempre a medicação ela vai fazer o mesmo efeito em A como em B, tá bom? Então, falando sobre o tratamento terapêutico para doenças psiquiátricas, nós vamos começar falando sobre o tratamento com medicamentos, tá bom? Diazepam, Rivotril, Clonazepam, amitriptilina, fluoxetina, tudo que a gente pensar em drogas para tratamento psiquiátrico, tá bom? Quando eu falo em terapêutica medicamentosa, eu ligo direto, né, a drogas, tá certo? Eu ligo direto a droga. Agora, lembrando que a terapêutica medicamentosa, os medicamentos, eles não vão tratar a depressão, eles vão tratar os sintomas depressivos. Quando eu tomo diazepam para minha ansiedade, o diazepam ele vai tratar do sintoma que a ansiedade causa, mas ele não vai tratar da ansiedade em si. A ansiedade ela é trabalhada com apoio psicológico, com outras terapêuticas não medicamentosas. Porém, né, nós não podemos deixar também de dizer que a terapêutica, né, que essa medicação, ela vai surtir um efeito. Com certeza, é inegável isso, tá bom? Porém, elas aliviam os sintomas físicos, tá certo? Aliviam os sintomas físicos. Porém, se precisa trabalhar, eu vou dar um exemplo aqui claro disso. Eu tenho um paciente que tem ansiedade, ela é muito ansiosa, ela tem ansiedade, ela não consegue dormir de noite. Eu dou um diazepam para ela, ela vai dormir, tá certo? Mas se a ansiedade dela for causada por um filho alcoólatra, amanhã quando ela acordar o filho vai continuar sendo alcoólatra, tá bom? Então o problema vai estar lá, o ansiolítico só vai ajudar ela a descansar, a relaxar e fazer com que o corpo dela se sinta melhor, tá ok? Vamos continuar aqui, né? Vamos começar falando aqui, gente, primeiro dos ansiolíticos, né? Os ansiolíticos, como eu já falei nas aulas anteriores para vocês,
Eles são medicações utilizadas para diminuir a ansiedade e a tensão no organismo. Em pequenas doses recomendadas por médicos, não causam danos físicos ou mentais. Afetam áreas do cérebro que controlam a ansiedade e o estado de alerta, relaxando a musculatura. Dentre elas, nós temos os ansiolíticos mais famosos são alprazolam, bromazepam, clonazepam. Clonazepam é o famoso Rivotril, que eu acho que vocês já ouviram falar alguma vez, né? O diazepam, o lorazepam e dentre outros pães da vida aí, né? Então, nós temos que entender que ansiolítico, quando eu falo de ansiolítico, é ansiedade. Se vovó toma remédio para dormir, ela tem problema de ansiedade, tá ok? E qual o maior problema que nós temos nessa sociedade atual? Pessoas que tomam remédio para dormir durante 30 anos da sua vida, tá ok? São pessoas que elas vão passar o resto da vida dependente desses medicamentos. Tá certo, gente? E lembrando, esses ansiolíticos, esses antidepressivos, esses ansiolíticos, eles são usados por período curto de tempo, né? Pequenas doses para não causar danos físicos ou mentais. O vício a essas medicações é um dano físico e psicológico, tá bom? Porque Dona Maria, ela só acha que vai conseguir dormir se ela tomar o diazepam dela. Ela virou dependente de uma medicação, isso é uma droga, né? Isso é um fármaco que tem efeitos colaterais. Continuando aqui, gente, nós temos os antipsicóticos ou antipsicoativos, né, que são utilizados no tratamento das psicoses, incluindo a principal delas, que é a esquizofrenia, tá bom? Então, lembrando que a esquizofrenia é uma dos mais graves transtornos psiquiátricos, né? Eles são os antipsicóticos. Eles agem principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função do cérebro e temporariamente muda a percepção, humor, comportamento e consciência, tá bom? Lembrando que pessoas com esquizofrenia, elas deliram, né? Elas criam situações que não existem, elas se fecham em um mundo específico delas. Então, a função cerebral nesse caso aqui, a função dessa medicação nesse caso aqui, vou tentar até baixar para ficar igualzinho para vocês verem, pronto. A função dos antipsicóticos ou psicoativos aqui nesse caso é diminuir isso. Dentre eles nós temos os mais famosos, que é a clopromazina, o Amplictil, o Aldol, né? O Neosine, deixa eu ver, risperidona também é muito conhecido aí, e quetiapina também. Lembrando que essas medicações, por exemplo, a quetiapina, ela também é utilizada em transtornos de ansiedade. Tá bom? Então, meio que ela entra em outros grupos de fármacos, tá certo? Então, vamos lá. O que é que a gente tem que falar sobre esses psicoativos? Esses psicoativos, gente, eles têm algumas reações colaterais, tá ok? Um exemplo, a esquizofrenia, os medicamentos para esquizofrenia, eles também diminuem o estado de alerta do indivíduo. Ou seja, essa pessoa vai ter mais dificuldade em assimilar informações, em estudar, em fazer coisas que normalmente ela não teria problemas sem tomar essas medicações, que é um dos grandes problemas dos medicamentos antipsicóticos, tá bom? Quem tiver a oportunidade de assistir o filme que eu falei, Uma Mente Brilhante, vai ver que esse matemático, né, um grande matemático, quando ele está tomando a medicação, ele não consegue fazer sua tese, né? Ele tomando medicações para tratar a esquizofrenia, ele não consegue dar continuidade na tese de mestrado dele, né? Eu acho que o mestrado, doutorado, eu não lembro. Por quê? Porque ela diminui, né, a função cognitiva, né? Dessa forma, ele não consegue estudar ele não consegue estudar, né? Não consegue fazer com que dê andamento na sua tese de doutorado, se eu não me engano, PhD, não lembro, e ele para de tomar. No momento que ele para de tomar, as alucinações voltam, né? Então, assim, são medicações que têm efeitos colaterais no organismo imensamente, gente. Continuando aqui, nós temos a família dos antidepressivos, né? A gente está vendo aí antidepressivo. É uma substância considerada eficaz na diminuição dos sintomas característicos da síndrome da depressão, em pelo menos um grupo de pacientes com transtorno depressivo. Então vamos lá. Quais são os medicamentos utilizados para depressão? Amitriptilina, tá bom? Citalopram,
fluoxetina, que a fluoxetina também é utilizada no transtorno obsessivo compulsivo, anorexia e bulimia, né? Deixa eu ver, paroxetina também é muito utilizado, sertralina também e escitalopram. É os mais famosos que nós temos dos antidepressivos. E lembrando também que, por exemplo, a fluoxetina a gente usa no toque, usa em distúrbios de ansiedade e usa em antidepressivo, né? Você vê que ela entra em outros grupos. Dando continuidade a isso, nós temos os distúrbios de bipolaridade, né? Como a gente falou para vocês, são alterações de humor, né? Manifestada com episódios de depressão seguidos de euforia, tá certo? Passa meses tristes, passa meses eufóricos. O que é que nós temos para tratar isso aí? O carbonato de lítio, o carbolítio. O Depaquene também é muito conhecido, bem como a carbamazepina. Então é bom vocês começarem a relacionar esses nomes com essas principais patologias, entendeu? Na atividade que a gente vai fazer com vocês, a gente vai ter um pouquinho dessas perguntas aí que vai facilitar essa assimilação de vocês, tá ok? E para finalizar aqui, né, eu acho que nesses grupos de fármacos nós temos os anticonvulsivantes. Primeiro, o que é a convulsão, né? Então, assim, a convulsão ela é uma falhazinha na transmissão do impulso nervoso, tá bom? Então, os anticonvulsivantes, eles vão tratar e prevenir crises convulsivas e crises epiléticas, tá ok? Então, nós podemos usar a carbamazepina, bem como o Depaquene. São duas medicações bem utilizadas para esses distúrbios psiquiátricos, tá ok? E para finalizar, desculpa, eu pensei que a gente finalizava no slide anterior, nós temos a síndrome do pânico, né? Que é lembrando o que é a síndrome do pânico, como nós falamos sobre diversas outras patologias, o transtorno de ansiedade, né? Primeiro, a síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade. E ela é causada pelo intenso medo ou mal-estar com sintomas físicos e psicológicos, que se iniciam de forma brusca e alcançam intensidade máxima em cerca de 5 minutos, causando medo de morrer persistente e recorrente, o que aumenta a chance de outros ataques. Exemplos: clonazepam, fluoxetina e sertralina são 3 medicamentos utilizados nas síndromes do pânico, tá ok? Então, só relembrando para vocês aqui o que é que nós falamos, né? Falamos para vocês sobre, do início aqui, né, de ansiolíticos para ansiedade. Falamos de medicações para esquizofrenia. Falei sobre medicamentos para síndromes depressivas. E falei do distúrbio de bipolaridade. E finalizei com anticonvulsivantes. Tá bom? Sim, desculpa. Falei sobre síndrome do pânico também e as medicações que nela compõem. Então, gente, nessa parte da aula, eu não foquei, tá certo? Eu não foquei na doença. Eu foquei na terapia. Na doença nós falamos na aula passada, tá bom? Então, qualquer dúvida relacionada à doença, procura lá a aula anterior e nessa daqui a gente só faz puxa, né, o feedbackzinho, traz um feedback trazendo para discussão os fármacos, tá ok? Gente, continuando, eu falei aí sobre as terapias farmacológicas, né? E agora nós vamos para as terapias não farmacológicas, né? Que é uma forma de tratamento através de abordagens psicológicas, partindo do princípio de que os problemas e conflitos provêm das causas psíquicas internas. O cliente e o terapeuta vão procurar compreender os conflitos daquele cliente. É utilizado com clientes internados, como também fora de hospital. Então, assim, gente, o que é uma terapia? O paciente ele tem medo de uma fobia, ele tem medo de palhaço. Ele quer trabalhar isso. Ele pode tomar medicação? Pode, mas ele tem que fazer um suporte terapêutico. A medicação ela vai trabalhar em cima dos sintomas que ele vai sentir no momento que ele tiver contato com esse palhaço. Mas o tratamento, a eliminação dessa fobia tem que ser tratado por outros meios. O problema vai continuar lá, tá bom? É a mesma coisa de um distúrbio de ansiedade que uma mulher tem porque o marido é alcoólatra, né? Então, assim, ela vai tomar uma medicação para dormir, tá bom? Mas quando ela acordar, o marido vai ser alcoólatra do mesmo jeito. O problema vai persistir,
Tá bom? Léo, mas aí como é que eu vou resolver um problema do homem alcoólatra? Não, aí, gente, você tem que... A função a gente tem a função de identificar, entendeu? Abordar e trabalhar em cima disso é mais complicado, mas eu quero mostrar para vocês que grande parte dos problemas psiquiátricos, eles têm uma ligação, né? Eles têm algo um pouco maior. Às vezes você não é ansioso só por ser ansioso, tá bom? Alguma coisa ela faz essa ansiedade ela aumentar ou diminuir, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso. As terapias, elas podem ser em grupos ou podem ser de forma individual, tá certo? Acho que era mais ou menos isso que eu ia falar para vocês. Muita coisa aqui eu não vou estar focando porque pra gente não é tão interessante no momento, tá bom? Mas o que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, que vai ser uma aula que vai ser dividida em duas partes, depois eu vou falar para vocês o que é que falei das terapêuticas, né? Falei da terapia individual, coletiva, no qual eu faço essa terapia em grupo, ou de forma só eu e o terapeuta. E aqui eu quero finalizar falando sobre saúde mental, trazendo a função dos CAPs, né? O que são os CAPs? Os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Ele é um serviço aberto à comunidade. Ele é um local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com síndromes mentais, psicoses, neuroses e demais quadros que justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e promotor da vida. São instituições brasileiras que visam a substituição dos hospitais psiquiátricos, antigos hospícios, e de seus métodos para cuidar das infecções psiquiátricas. Então, gente, o CAPS, ele tem, né, ele tenta mudar esse paradigma de paciente psiquiátrico ser tratado em hospício, em hospital psiquiátrico. Nós pegamos esses pacientes e levamos para a realidade. Primeiro, a gente vai colocar, esse paciente ele não precisa ser internado, de toda forma, assim, ele precisa de um acompanhamento. E muitos CAPs, o paciente ele é acompanhado e volta para sua residência, tá certo? Grande parte deles. Então, ele tem um atendimento lá diário, tá bom? E ao final do dia ele vai retornar para casa para ser tratado em um convívio social e familiar, tá ok? Não excluir esse paciente da sociedade, até porque ele é um ser social. Ele tem que estar inserido dentro do ambiente social, tá bom? Então, continuando aí, gente, nós temos que o primeiro CAPS ele foi inaugurado em 1986, né? A gente pensa um pouquinho aí que foi um pouco perto da 8ª Conferência de Saúde, que norteou o nosso Sistema Único de Saúde. Esse serviço ele oferece algumas modalidades, dentre elas o atendimento de forma intensa, né? O intensivo, que é um atendimento diário oferecido quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situações de crise ou dificuldades intensas, num convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário. O semi-intensivo, no qual ele pode ser atendido até 12 dias por mês, sendo que essa modalidade é oferecida quando o sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades de relacionamento. O não intensivo é quando a pessoa não precisa de suporte da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na família ou no trabalho, podendo ser atendido até 3 dias num mês. Então, gente, nós conseguimos ver o CAPS, né? É bem interessante isso aí, porque, né? O CAPS, ele tem diversas formas de tratamento, da forma mais intensa até da forma menos intensa. A pessoa vai tratar 3 vezes num mês. E esse paciente ele vai ser tratado e acompanhado em casa, junto da sua família, né? Nós temos, né, o CAPS. Que tipos de CAPS nós temos? Nós temos o tipo 1, o 2, o 3, o CAPS álcool e droga e o CAPS infanto-juvenil. Primeiro, né, para a gente implantar um CAPS, a gente tem que ver a realidade do município, tá bom? Com municípios até 20 mil habitantes, nós não recebemos CAPS. Um exemplo disso é Bom Jesus. Bom Jesus não tem CAPS. Léo, mas o que é que nós temos em Bom Jesus para dar um suporte a esses pacientes psiquiátricos? Nós temos um psiquiatra no município, né? E nós temos a atenção básica. Nós temos a rede de atenção básica com os postos de saúde,
com visitas, né, dos profissionais dos postos para atender esses pacientes psiquiátricos, tá ok? O CAPS-1, ele já é inserido em cidades com entre 20 e 70 mil habitantes. Cidades entre 70 e 200 mil, nós temos o CAPS-2. Cidades com mais de 200 mil habitantes, nós podemos ter o CAPS-2, o 3, o CAPS Infanto-Juvenil e o CAPS Álcool e Droga, né? Então, assim, gente, deve-se ainda observar a realidade local para escolher o tipo de CAPS mais adequado. Então, assim, o que é isso, Léo? Eu tenho que ver quais são os problemas inerentes ali naquela minha realidade, entendeu? Eu tenho que ver se eu tenho muitos alcoólatras, se eu tenho um uso grande de drogas, eu tenho problemas com pessoas drogadas, tá bom? Então, tudo isso aí vai culminar numa assistência mais direta para esses pacientes. Tá ok? Se eu tenho na minha realidade hoje vários pacientes alcoólatras na minha cidade ela comporta um CAPS álcool e droga, eu vou procurar tentar conseguir esse CAPS para cá. Por quê? Porque vai ser importante para isso. Léo, me diga uma coisa. Um paciente de Bom Jesus, que ele faz esse suporte psiquiátrico, ele precisa, né, de um acompanhamento um pouco maior. Para onde ele vai? Normalmente, essas cidades menores que não tem CAPS, ela tem vínculo com outros municípios um pouco maior. Né? Salvo não me engano, os pacientes psiquiátricos de Bom Jesus, eu acho que eles vão para Macaíba e fazem parte do CAPS de Macaíba, né, que é o CAPS 1. Então isso aí mostra que nós temos, né, territórios de saúde onde esses serviços eles são ofertados, mesmo que não seja dentro do mesmo ambiente, né, do ambiente municipal, tá bom? Só para vocês terem uma ideia disso, né? Vamos lá, né? Quem é que compõe um CAPS? Inicialmente, o CAPS era composto por uma equipe multiprofissional, constituída de psiquiatras, neurologistas, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, musicoterapeutas, terapeutas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, técnicos de enfermagem, monitores e estagiários, dentre outros, né? Então, assim, gente, você vê que a equipe é multiprofissional, é um trabalho contínuo de diversas áreas aí para prestar uma assistência de qualidade para essas pessoas, tá ok? Você vai aí do fono ao educador físico, tá certo? Eu me recordo algo bem interessante. Que quando eu era aluno, né, lá quando eu estudei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, na UERN de Santa Cruz, e nós estagiávamos no CAPS, eles tinham um cronograma de festas, né? Eles faziam o carnaval do CAPS, eles tinham o Natal do CAPS, eles tinham o São João do CAPS. Eles inseriam esses pacientes numa realidade, né? Num grupo social. Eu lembro que tinha jogos, tinha baralho, tinha filmes, tinha cinema. Então, assim, é um trabalho de você de quebrar essas amarras de um paciente psiquiátrico, ser visto como um doido, como um louco, que tem que ficar preso dentro de uma casa, entendeu? E, assim, eu falo isso pela realidade que quando eu trabalhei na atenção básica, eu via muitas famílias assim, elas excluíam esse paciente da realidade, do convívio social. Normalmente eram pacientes psiquiátricos que ficavam trancados dentro de um quarto, muitos fumavam porque eles eram muito ansiosos, então eles pegavam em algum vício, tá bom? E o vício às vezes muitas vezes era o cigarro que acompanhava isso. Então, com o CAPS, a gente vai tentando fazer outras formas desse paciente ele se inserir em sociedade, tá ok? Léo, mais uma curiosidade. E os hospitais psiquiátricos? E o João Machado que nós temos no Rio Grande do Norte? E a Casa de Saúde Natal? Gente, esses locais são para pacientes que eles estão em sofrimento psíquico e eles não conseguem, né, nesse momento, retornar para um convívio social de forma plena, tá bom? O CAPS é para pacientes que conseguem conviver socialmente sem maiores problemas. Os hospitais psiquiátricos, tipo o João Machado, a Casa de Saúde Natal, são pacientes que estão com grande sofrimento psíquico, que eles vão ser tratados lá para poderem serem liberados para serem acompanhados no CAPS, tá bom? Então o CAPS é uma rede de suporte depois que esse paciente recebe alta desses hospitais psiquiátricos, tá certo? Quais são os princípios do CAPS, né?
Ele constitui um serviço comunitário que tem como papel cuidar de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos severos e persistentes no seu território de abrangência. Eles devem obedecer a alguns princípios básicos, dentre eles, se responsabilizar por acolher todos os portadores de transtornos severos que ali residem, garantir profissionais durante todo o período de funcionamento da unidade e criar um ambiente acolhedor no serviço, que possa incluir pacientes muito desestruturados que não consigam acompanhar as atividades estruturadas da unidade. A atenção do CAPS deve incluir ações dirigidas aos familiares e comprometer-se com a construção dos projetos de inserção social. Deve ainda trabalhar com a ideia de gerenciamento de casos, personalizando o projeto de cada paciente na unidade e fora dela, e desenvolver atividades para a permanência diária no serviço. O que é interessante nesse último aspecto aqui, gente, antes de a gente falar da função do CAPS, né? Quando a gente faz um tratamento, né, um plano de tratamento para um paciente psiquiátrico, nós não podemos esquecer da função da família nesse locus, tá ok? Nesse caso. Eu não posso tratar dentro do CAPS um paciente e fora desse CAPS, esse paciente não ter um suporte, tá bom? Eu preciso que a família me ajude, tá ok? Que a família me dê um feedback para que eu possa ajudar, para que o CAPS ele faça o papel dele e a família em casa faça o papel dele, tá bom? Não é esse paciente ser inserido no CAPS, ser acompanhado por fonoaudiólogo, que é educador físico, e quando chegar em casa, eu trancar esse paciente no quarto e esse rapaz ficar ali preso sem convívio social, né? Como em muitos momentos, até mesmo nessa realidade, isso mudou há pouco tempo, pacientes psiquiátricos eram presos, né? Primeiro em muitos casos eles eram vergonha da família, né? Então coisas que são vergonhosas a gente esconde, tá ok? Já presenciei casos como estudante de pessoas, de pacientes psiquiátricos em zona rural, deles morarem dentro de chiqueiros, né, para galinhas, fora da casa. Tinha um quartinho lá onde a família só colocava o alimento. Então, assim, gente, uma pessoa dessa ela não é inserida na família, né? Ela não é tida como um membro familiar. Ela é tida como um ser que está ali até onde for, né? Então, o CAPS ele tem a função dele, mas ele precisa dessa resposta da família, dessa ajuda familiar para esse paciente, tá ok? A função do CAPS, né, para finalizarmos aqui: prestar assistência clínica em regime de atendimento diário, evitando as internações em hospitais psiquiátricos, ou seja, fazer de tudo para esse paciente ele não precisar ser internado. O que eu puder resolver, o que eu puder ajudar, a gente faz de tudo para esse paciente ele não ir para o hospital psiquiátrico, ele só ir em sofrimentos psíquicos graves. Acolher e atender a pessoa com transtorno mental grave e persistente, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. Promover a inserção social das pessoas com transtorno mental por meio de ações intersetoriais. Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação. Dar suporte e atenção à saúde mental na rede básica. Organizar a rede de atenção às pessoas com transtorno mental nos municípios. Articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental num determinado território e promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercícios, direitos e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Olha que coisa linda, gente, que definição bonita, que é reinserir um paciente psiquiátrico na sociedade, tá bom? Deixar da gente chamar de doido, de fulaninho que é louco e começar a ver essa pessoa como uma pessoa que tem um papel importante ali, tá bom? Que tem um papel social importante, que é um ser que faz parte de uma família, de uma sociedade, de algo bem maior, tá bom? E para finalizarmos, nós temos as atribuições dos técnicos de enfermagem no atendimento de pessoas, né, dentro do CAPS, tá bom? Ter consciência da importância do seu papel no tratamento do doente mental, assim como na prevenção de transtornos mentais. Estar com o seu paciente no dia a dia, ouvindo, atendendo suas necessidades, contrariando o antigo papel de vigilante, né? Nos hospícios, nós tínhamos aquele papel do técnico agressivo, violento, como até vocês viram isso nos filmes que a gente assistiu, nos documentários. E lembrar que a gente não está ali, a gente não é vigia, nós não somos guardas,
tá bom? Nós somos pessoas que estamos ali para prestar nossa assistência com o maior afeto e amor possível por aquelas pessoas, né? O paciente, ele é o amor da vida de alguém, ele é importante para alguém, tá bom? Respeitar os direitos, individualidades e vontade do paciente, relembrando sempre que ele tem uma identidade e chamá-lo pelo nome pode significar respeito e interesse. Então a gente começa a esquecer que o paciente é o paciente, não vamos tratar o paciente como paciente, o doido da rua tal, o paciente do leito tal, aquele paciente tem um nome, né? E a gente gosta quando é chamado pelo nome, a gente sente um respeito, né? Quando a gente é chamado pelo nome, a gente é conhecido, a gente fica feliz. É diferente da gente ser chamado de fulaninho, de cicrano, a gente ser conhecido, né? Ser taxado por determinada patologia. Atentar para uma comunicação eficaz, entendendo que essa boa comunicação é quase o cuidado prestado, né? Quase todo o cuidado prestado. Instruir com o paciente comunicação verbal, falada e escrita, e não verbal, sem uso de palavra. Exemplo, cada gesto, sorriso, toque e expressão tem sempre um significado. Gente, às vezes, quando a gente conhece uma pessoa tão bem, né, a gente sabe que até o silêncio ele fala, né? Então, quem de vocês for trabalhar com paciente mental, ter esse olhar, né? Ter esse olhar particular, ter esse olhar nos detalhes, tá certo? São pessoas que sofreram muito na vida, são pessoas que têm muitas dificuldades no âmbito familiar, são pessoas que elas são renegadas às vezes pela família, são pessoas que elas sofrem bullying nas escolas, tá bom? Infelizmente nosso sistema de ensino ainda não está preparado para receber essas pessoas e a gente tem que ter esse olhar, tá bom? Eu falo muito que trabalhar em saúde mental é um dom pela particularidade que é, tá certo? E esse carinho, esse afeto que essas pessoas elas precisam receber, ele é importante para que o tratamento ele seja contemplado de forma plena, tá bom? Então, esses pacientes eles precisam de um carinho maior, de uma atenção maior, tá bom? Para finalizar essa assistência, né? Para finalizar não, para dar continuidade a essa assistência prestada aos mesmos. Bom. Jamais falar em alta formalidade de voz ou fazer promessas que não podem ser cumpridas. Lembrar que tal atitude aumenta o sofrimento do paciente, dificultando a melhora de sua problemática, né? Então, nunca gritar paciente, tá bom? Não fazer promessas que não podem ser cumpridas, até porque também ele vai fazer com que ele desacredite em você. Cadê? Deixa eu ver mais alguma coisa interessante. Administrar medicamentos conforme prescrição médica, lembrando também que é nossa função fazer isso, né? E registrar tudo no prontuário, tá ok? Deixa eu ver aqui mais. É mais ou menos isso, gente, tá ok? Falar em saúde mental é trabalhar esse paciente como um ser antrobiopsicossocial, né? É um ser que ele está inserido no ambiente social, ele tem uma família, ele tem uma particularidade dele, tá certo? E a gente, para fazer esse tratamento desse paciente, a gente precisa entender em que ambiente esse paciente está inserido, tá ok? Eu vou enviar para vocês essa aula. Peço que vocês deem uma lida aí também, qualquer dúvida que ficar, a gente vai ter um chatzinho para tirar essas dúvidas. E essa próxima aula não é minha, tá bom? Essa aula que eu vou enviar também e peço para vocês verem. Mas é uma aula que eu achei bem interessante, que é o enfrentamento psicológico do Covid, né? As dificuldades psicológicas que esse Covid, que o Covid-19 ele está trazendo para a nossa realidade. Não é uma aula minha, mas eu peço que vocês assistam também para reforçar o entendimento, tá bom? Presente para vocês. Vocês não têm atividade dessa aula 4, tá bom? A aula 4 de vocês não tem atividade. Vai ser só vai ser só esse vídeo aí que vocês vão assistir, tá bom? Juntamente com o outro vídeo que eu vou mandar para vocês, tá certo? Finalizamos mais uma matéria, pessoal, tá ok?
Eu vou mandar também um vídeo para vocês aí explicativo falando dos CAPs, né? A importância do CAPs, qual a função do CAPs, alguns vídeos do Ministério da Saúde falando sobre o CAPs dentro do ambiente, né? Dentro dessa rede de atenção à saúde psiquiátrica, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que até agora assim, vocês não estão participando dos chats, mas eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Quem não participar, mais na frente a gente vai ter essas aulas e vamos repor esses questionamentos que às vezes fica preso aí, a gente não quer falar no chat, né? Mas pessoalmente a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Então, a aula de hoje ela é um pouquinho mais curta, até pela quantidade de slides que é menor, onde nós focamos na terapêutica de pacientes psiquiátricos, né? Falamos sobre as várias síndromes, né? Os grupos terapêuticos. Falamos da terapia medicamentosa, que trata os sintomas, né? E finalizamos falando do CAPS, né, do Centro de Atenção Psicossocial, das suas diversas funções dentro do ambiente do SUS, né, de forma geral. E finalizaremos, né, com o próximo vídeo, que vai ser um vídeo falando um pouquinho sobre problemas psiquiátricos e Covid, para a gente finalizar essa matéria com chave de ouro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá certo, gente? Estamos aqui tentando melhorar a cada dia, né? E, se Deus quiser, estamos mais perto de retornar para as aulas presenciais. Um grande abraço a todos, qualquer dúvida eu estou à disposição e uma boa noite a todos.